Olá, pessoas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que morrendo de saudade de mim, porque sim, eu estou morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos ter uma aula diferente. Não vai ser aula de matéria, nem de apostila, nem de conteúdo. Nós vamos falar de um dos maiores clássicos da literatura mundial, que não foi escrito em 1500 e bolinha, é um livro do século XX e que é considerado um dos livros mais citados nas redações, não nota 1000, mas das redações acima dos 900 no Enem. Além disso, é um dos livros considerados referência mundial quando a gente fala de formação de opinião. Não é um livro fácil, é um livro difícil de se ler, mas que eu considero leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja crescendo e que queira ter uma boa visão de mundo. A gente está falando de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e que, apesar de ser um calhamaço, é um dos meus livros preferidos da vida. Sinceramente, gente, eu amo de paixão esse vídeo e eu acho que todos vocês precisam ler esse livro em algum momento da vida de vocês. Quem é meu aluno sabe que isso é leitura obrigatória, né, gente? Mas, para que vocês possam aproveitar melhor este momento, eu gostaria que vocês fossem lá, buscassem papel, o caderno, no caso, caneta, e viessem se sentar confortavelmente para anotar, porque vai ter coisa. Esse é um daqueles vídeos que eu vou falar feito uma matraca. Eu tô até com o meu chazinho aqui do lado e não é publi, sou eu que gosto desse trem mesmo. Pra eu ir tomando enquanto vocês vão buscar o caderno. Bora lá! Tô esperando, seus cabeçudos. Já voltar? Pronto, podemos começar. Eu quero que vocês pensem o seguinte: em um mundo quase destruído por guerras, tá? Um mundo que já estava assim em seus momentos finais, um governo totalitário, ele busca formas de controlar a sociedade, de garantir que a sociedade fosse totalmente fiel a ele, tá? E a forma que esse governo totalitário encontra é meio que tirando todas as emoções, tirando todos os pilares considerados sagrados da sociedade, tal como família, religião, amor, tá? Casamento, fidelidade. Todos esses pilares são retirados da sociedade, ok? E a gente começa a viver em um mundo onde todo mundo é de todo mundo e a sua lealdade é totalmente dada para o sistema, para o governo, ok? Eu sei que pode parecer maluco isso. Imaginem que mãe, pai, amor começam a ser palavras obscenas, sentimentos, valores obscenos. Essa é a premissa básica de Admirável Mundo Novo. Esquisito, né? Mas antes vamos conhecer um pouquinho desse autor muito doido que escreveu esse livro maravilhoso. Aldous Huxley, que é esse cara aqui do lado, ele nasceu em 1894, morreu em 1963. Ele é famoso, ele é inglês, né, um escritor inglês, e é famoso somente mesmo por Admirável Mundo Novo, que foi publicado em 1937. Ele tem alguns outros livros, mas nenhum deles alcançou a fama que é Admirável Mundo Novo. A gente pode destacar A Ilha, que foi publicada em 1962, mas sem dúvida a grande obra da sua vida é Admirável Mundo Novo. Quando a gente fala desse livro maravilhoso, a gente precisa entender o conceito de distopia. Todo mundo sabe o que é uma utopia, né, gente? Uma utopia é quando tudo é perfeito. É uma ideia de um futuro, ou até não, vamos pensar de uma realidade em que tudo é perfeito, a gente não tem nenhum problema.
A distopia é quando essa realidade ela foge do padrão utópico. Então nós temos uma versão da nossa realidade em que as coisas poderiam ser diferentes se os fatos históricos não tivessem acontecido da forma como aconteceram, ok? No caso de Admirável Mundo Novo, a história se passa em 2540. Então, se você for pensar, quando ele escreveu, a história se passava praticamente 500 anos à frente da realidade dele. E se ela já é chocante para nossa realidade, imagina quando ele escreveu como era chocante para a realidade dele. Mas eu gostaria de chamar a atenção que mesmo se passando 500 anos à frente, ele sim previu algumas coisas que seriam presentes na nossa realidade, para o nosso tempo. Além de ser uma distopia, uma coisa que chama muito atenção é que este é um livro extremamente influenciado pela Revolução Industrial, principalmente pelas linhas de produção implementadas por Ford. Diga-se de passagem que Ford, nesse caso, ele atua quase como Cristo para nossa realidade. Tanto é que em vários momentos a gente tem a citação das personagens falando em antes de Ford, depois de Ford. E a gente tem também a saudação de por Ford, né? Então, as linhas de produção, bem como a Revolução Industrial, ela representa uma transformação da sociedade. É como se tivesse sido uma evolução social, tal como o cristianismo foi para nós, ok? Eu não tô comparando em nada, eu só estou contando o que isso representa no livro. E aí que eu vou fazer uma grande pergunta para vocês. Será que isso é uma crítica à Revolução Industrial, a essa questão das linhas de produção de forma exagerada até que nós vivemos? Será que isso é uma crítica? Será que isso é uma homenagem? Quando a gente lê o livro de forma geral, a gente percebe que sim, é uma crítica bem fundamentada. Mas quando a gente começa a ler o livro, principalmente o primeiro capítulo, que é muito confuso, a gente fica muito em dúvida. Nós estamos falando de uma crítica ou nós estamos falando de uma homenagem? E falando em primeiro capítulo, já vamos tentar desvendar essa desgraça, né? E que capítulo, meu Deus do céu, que negócio mais difícil. Sinceramente, quando você consegue sobreviver ao primeiro capítulo, você consegue sobreviver à história. O primeiro capítulo dessa lindeza aqui é o capítulo que explica pra gente como é que é o processo de fertilização e de criação das pessoas dessa sociedade. Haja vista, gente, que a palavra mãe e a gravidez natural, ela não existe mais porque ela é uma blasfêmia. As pessoas dessa sociedade, dessa distopia, elas são geradas a partir da fertilização in vitro. Então isso é uma coisa que eu quero comentar com vocês. Apesar da gente hoje, com o avanço genético, com o avanço tecnológico, a gente saber que muita coisa que está escrito aqui é fantasia, não é real, ele acertou sim em alguns projetos e algumas coisas. Então, por exemplo, a geração de um óvulo hoje, né, a fecundação de um óvulo, não precisa mais ser só dentro do corpo da mulher. Ela pode ser feita in vitro sim. E em 1937, isso ainda não era uma realidade. Então ele explica pra gente como que é a fecundação, como que é a gestação dessa sociedade, haja vista que a gente não tem mais as mães cumprindo esse papel. E a coisa mais louca é que essa gestação ela é feita através de uma grande linha de produção. Ela é descrita como estando dentro de um grande prédio de vários andares e que ela vai passando dia a dia, né, hora a hora, por vários estágios, desde a fecundação do óvulo até o momento do nascimento. Então ela passa por vários estágios. Teoricamente, na fecundação, todos os óvulos são iguais, todas as pessoas têm possibilidade de ser quem elas quiserem ser, elas são todas iguais. Mas aí que vem o X da questão.
essa distopia, essa sociedade é uma sociedade comandada por castas. O que são castas? São divisões de grupos sociais, né? E quando a gente tem uma divisão por casta, uma pessoa que faz parte de uma casta não pode começar a fazer parte da outra. A Índia é um ótimo exemplo sobre essa divisão por casta. Seria interessante que vocês dessem uma pesquisada sobre isso. Só que no livro a gente tem essa divisão por casta feita de uma forma mais agressiva. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês verem. Eu tenho duas canetas aqui, e sim, os meus exemplos seriam de caneta. Eu tenho duas canetas aqui. A função dessas duas canetas é escrever, não é? Então, quando essas canetas foram projetadas, ambas foram projetadas com o intuito de escrever. A mesma coisa é a fecundação do óvulo dos seres humanos em Admirável Mundo Novo, correto? Só que durante a gestação, durante o crescimento desses fetos em Admirável Mundo Novo, a gente tem a definição já enquanto feto de que enquanto essa caneta aqui, ó, ela é cinza, e sim, não tá dando pra ver, mas ela é cinza, ela vai ter um toque mais... ela tem ela é 0,5, então ela vai ter uma escrita mais grossa. Essa daqui tem que ser obrigatoriamente preta, ela é 0,4, ela vai ter uma escrita mais fina. Eu sei que eu tô falando de caneta, mas aí que eu quero fazer a crítica para vocês e eu quero que vocês façam uma reflexão. Em Admirável Mundo Novo, os fetos já têm o seu destino traçado já enquanto feto. Isso quer dizer que o feto número 12.536 já está destinado que ele tem que ser um funcionário de escritório. Enquanto isso, o feto número 12.537 já está destinado que ele vai ter que ser um cara que trabalha no esgoto. Independente do talento pessoal de cada uma dessas pessoas. Independente do gosto, da vontade, do livre-arbítrio, porque essa é uma sociedade em que o livre-arbítrio é totalmente tirado, ele é totalmente limado, vocês entenderam? Isso porque nesse processo de fertilização, eu vou ver se eu procuro o nome para colocar aqui para vocês, tá? É um nome complicado, eu até sei, mas... eu vou ver se eu procuro para colocar aqui para vocês. Nesse processo, eles já fazem, né? Modificações genéticas para que os fetos já sejam encaminhados desde sua fecundação para cumprir o seu papel social dentro das castas. Então, um pessoal que vá trabalhar, vamos ver, nas caldeiras das grandes empresas, eles não precisam ter o seu cérebro muito desenvolvido, porque eles não precisam fazer grandes cálculos matemáticos, por exemplo. Eles precisam ter resistência ao calor e uma força bruta. Então, já é feita uma manipulação de forma que o cérebro não se desenvolva, mas os músculos sim. As pessoas que vão trabalhar nos escritórios, propriamente dito, eles precisam ter o cérebro mais desenvolvido, mas eles precisam ter total aversão a escuro, por exemplo, para eles não quererem trabalhar nos túneis. Eles têm que ter total aversão às montanhas, por exemplo. Isso quer dizer que já na fecundação, o seu destino é traçado, né? Isso é o que o governo totalitarista, né, um governo totalitário de Admirável Mundo Novo faz. Ele tira o livre arbítrio das pessoas. E essa possibilidade de modificação genética que eu tô falando é para as castas mais altas, porque as castas mais baixas, aquelas de serviços exclusivamente braçais e cujo cérebro é praticamente tirado somente para as funções mais básicas, né? O que resta ali é aquele de função mais básica, eles são de gêmeos. Eles são, assim, 8 pares de gêmeos, 10 pares de gêmeos. São vários gêmeos idênticos, porque eles não precisam ter grandes diferenças, já que o grande papel dele ali é cumprir uma função básica. Todo mundo tem que fazer isso. É uma força de trabalho muito grande. Vocês entenderam? Então chama muito a atenção essa produção em massa, essa linha de produção
né? Aí por isso a Revolução Industrial feita retratada em Admirável Mundo Novo. É isso que é feito no primeiro capítulo. E aí, de novo, quando você sobrevive ao primeiro capítulo, você consegue sobreviver ao livro. E quando a gente continua lendo o livro, depois que a gente sobrevive ao primeiro capítulo, a gente começa a levar mais choques culturais, principalmente para quem vive na nossa sociedade. Por quê? Não há laços emocionais, né? Não há família, não há religião. A gente é levado para um mundo em que ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Então a nossa lealdade está totalmente direcionada para o sistema, para o governo. Dessa forma, quando você não tem uma mãe, quando você não tem um pai, quando você não tem um marido, quando você não tem um filho, você não se preocupa com nada, você é uma pessoa alienada e você vai... como é que eu explico? Você vai ter a sua lealdade totalmente voltada para o governo. Vai ser muito mais fácil com que você faça o que o governo pede. Esse pensamento, né, essa lealdade, mesmo esse comportamento, ele é reforçado durante o seu crescimento da infância à vida adulta pelos condicionamentos hipnopédicos. Hipnopédicos, isso mesmo. Esses condicionamentos hipnopédicos nada mais é do que uma teoria que hoje em dia é comprovada como falha, mas que na época fazia muito sucesso, de que se você dormisse ouvindo uma repetição, né, uma frase sendo repetida, ela começaria a fazer parte do seu subconsciente e você começaria a acreditar nisso. Tanto é que é daí que vem uma frase que eu sempre recomendo que seja usada em repertório de redação, que 62 mil repetições faz uma verdade. Essa frase é sensacional, principalmente quando a gente pensa em um mundo dominado pelas fake news, né? 62 mil repetições fazem uma verdade. Isso reforça a tese do condicionamento hipnopédico, que é repetido, esses condicionamentos são repetidos várias vezes pelas personagens do texto no decorrer da história. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Eu tô tentando seguir a linha cronológica, mas se vocês tiverem qualquer dúvida é para me mandar, viu? Eu tô falando sério, ok? E essa sociedade, ela vive essa situação estabilizada, porque o sexo, ele é liberado, né, gente? Se a gente não tem relação de afeto, não tem relação de amor, o sexo acaba sendo liberado. A cultura, ela não promove a reflexão, ela não é profunda. Ela é uma cultura somente de momento, de estímulo. Nossa, gente, esqueci o termo. Sabe quando estímulo? Meu Deus! Só de sentir, sensorial, obrigada. Só de sensorial, tipo, as pessoas se acoplam. Você senta numa cadeira, essa cadeira vai estimular os seus sensorialmente, tipo, você vai sentir o cheiro, o gosto, vai tremer, é só isso, sabe? Assim, ela não vai promover reflexão, não vai fazer nada. E toda essa alienação, ela vai ser impulsionada pelo consumo do soma. O soma é muito interessante que ela é uma droga que promove um estado de felicidade. Isso vocês reconhecem isso, gente? Esse sentimento de felicidade que é proporcionado por uma droga? Nós vivemos isso, né, gente? Não tô falando que a gente consome drogas, né? Mas são esses calmantes, antidepressivos, e eu não estou diminuindo a doença de ninguém, eu não estou diminuindo os problemas de ninguém, tá? Até porque eu mesma tenho os meus problemas. Eu só tô falando que o soma no livro, ele acaba fazendo com que as pessoas, ao invés de lidarem com os problemas, elas acabem somente esquecendo os problemas, né? Então, essa pílula, ela ajuda na alienação social. A sociedade, a comunidade como um todo, e é interessante falar que essa comunidade, ela se passa em Londres, tá? Então a gente tem a Inglaterra como foco central dessa comunidade.
ela se mantém estável até o momento que Bernard e Lenina, em uma viagem ao Novo México, numa reserva selvagem, porque sim, existem algumas reservas, né, alguns lugares, poucos lugares controlados, né, tais como zoológicos, em que as pessoas não quiseram optar por esse novo mundo, por essa nova forma de viver. Nessas reservas, as pessoas vivem de forma anti-higiênica, de forma, segundo os moradores, né, das cidades, de forma animalesca, né? Porque eles resolveram preservar os seus hábitos naturais. Então, esse ritmo ele é interrompido a partir do momento que o Bernard e a Lenina vão até a reserva do Novo México e lá eles conhecem o selvagem. Quem que é o selvagem? O selvagem é John, que é filho da Linda, e aí a gente descobre que a Linda nada mais é do que uma beta que sofreu um acidente e foi tratada pelos índios. E ela se viu grávida e por vergonha ela não quis voltar para a civilização. E o John, esse selvagem, ele é um cara que não se adapta nem à reserva, porque para os índios ele era branco, e ele não se adapta à civilização, porque para os civilizados ele era um índio. E quando o Bernard e a Linda e a Lenina levam o selvagem para a civilização, para a sociedade recebe um choque com essa visão diferenciada do John do que estava acontecendo. É interessante que ele chega a mudar a visão da Lenina sobre tudo. Não chega a mudar, mas ele chega a colocar dúvidas na Lenina sobre a forma de vivência, sobre a forma como eles viviam. Vocês estão entendendo? Tá muito confuso? O John, ele questiona esses valores que estavam enraigados nessa distopia. Então ele questiona, por exemplo, o porquê não podemos ser monogâmicos. Podemos, porque eles não podem ser monogâmicos. Ele questiona o porquê que as pessoas não podem sentir, viver os sentimentos. Por que que eles precisam se entregar sempre à alienação provocada pelo soma? Ele questiona por que que a morte não pode ser vivida, por que que a morte não pode ser sentida. Eu aposto que todo mundo aqui que verdadeiramente leu deve lembrar daquela cena em que ele fez um escândalo no hospital, né? Porque as crianças estavam brincando em torno do corpo da mãe dela. E vocês devem ter percebido que eu não tô dando resumo do livro. E não, eu não vou dar resumo do livro, gente. A obrigação era que tivesse lido o livro. Eu definitivamente não vou dar resumo do livro. O que eu tô fazendo é uma análise em cima de aspectos que são fundamentais do livro. Vocês estão entendendo? Outro fator assim que o John questiona de forma fundamental é o fato dele estar sendo mostrado como uma atração de circo pelo Bernard, porque a vida do Bernard, o Bernard, se vocês lembrarem, ele sofria preconceito porque ele era mais baixo do que os outros alfas. Então ele era sempre um cara à margem da sociedade. E o John faz com que o Bernard chegasse inclusive a ser aceito na sociedade. Só que a partir do momento que o John decide que não seria mais usado pelo Bernard, o Bernard sofre esse baque. E ele não entende, o Bernard, né? Ele não entende que o que ele estava fazendo era errado. Vocês entenderam? Então, o selvagem, ele vem para ser a consciência dessa civilização. Ele vem para dar uma chacoalhada e funcionar como os olhos da consciência na civilização. Ele acaba não conseguindo fazer isso.
Tanto que, ao pedir pro administrador para poder ir para um refúgio, pro seu idílio, né? Vocês lembram que ele vai lá para beira do farol? É beira do farol mesmo, gente? Ele vai lá para beira do farol e ele acha que encontrou a paz. O que que acontece? Ele vira novamente uma atração de circo. Ele tem alguns dias de paz até o momento que os encontra, né? Que uma menina, uma criança, né? Uma excursão de crianças o encontra de forma acidental e quando vê a gente tem vários helicópteros buscando invadindo a sua intimidade. Inclusive, eles tentam de toda forma fazer com que ele participe dos rituais obscenos para o selvagem, dos rituais deles. E o selvagem, buscando uma libertação, uma purificação, ele se autoflagela, né? Fazendo sem saber com que isso causasse mais ainda uma histeria e o interesse da civilização. E é nesse momento que, num ato de desespero ou até mesmo de lucidez, o John se mata. E para quem não entendeu o final do livro, é isso que ele faz. Ele pega a corda, amarra e se enforca. Aquele movimento de leste-oeste, leste-oeste, nada mais é do que os pés dele balançando depois de amarrados quando ele se enforcou. Vocês entenderam? Essa distopia, e sim, ela é muito pesada, não é um livro fácil de se ler, ela é uma distopia pessimista. Vocês entenderam? Ela é uma distopia que mostra que se a gente não começar a prestar atenção, a refletir, a sentir, a dar valor para o que temos, a tendência é que vivamos um momento, uma realidade de alienação, que vivamos uma realidade em que seremos somente manipulados. Vocês entenderam? Eu sei que o livro é difícil, não tô mentindo, eu sei disso, mas ele é sensacional. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque eu realmente indiquei, porque eu acho ele um daqueles livros essenciais para a vida de vocês, ok? É isso. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Não fiquem com as dúvidas encroadas aí, me gritem e me mandem qualquer coisa, tá bom, meus amores? Um beijo da titia Thaís.